quando se diz que uma pessoa particular foi ou é salva, o termo frequentemente usado sem a profundidade da Escritura ou sem uma apreciação da graça de Deus. Então veja só, aqui nesse primeiro elemento, o chamado do Evangelho, o que é que a gente precisa entender? Que o Pai determinou, chamado do Evangelho, que o caminho normativo de salvação deveria ser através de sua palavra. A Bíblia coloca uma ênfase muito grande sobre a leitura e pregação de sua palavra, assim como sobre a transmissão desse Evangelho a todas as pessoas. Isso é o que se chama de livre oferta do Evangelho. O Evangelho deve ser pregado para todas as pessoas, indiscriminadamente. Esse é o chamado geral do Evangelho, que contém a supremacia de Deus, sua ira contra o pecado e a promessa de salvação através de seu Filho, e exorta o homem caído a se arrepender de seus pecados e crer na redenção de Jesus Cristo. Eu acho que eu vou passar esse material aqui também. Depois do chamado do Evangelho, a gente tem a regeneração. O chamado do Evangelho é feito eficaz quando o Espírito Santo faz com que a palavra de Deus seja entendida, apreciada e crida no coração de um indivíduo. Por causa da natureza caída e pecaminosa do homem, antropologia, ele está em inimizade contra Deus e recusa reconhecer a veracidade do Evangelho. O que é que o Espírito Santo, o que é que Deus faz? Deus envia seu Espírito aos seus eleitos para mudar essa rebelião espiritual, regenerando, renovando e transformando a condição interna de depravado para uma de amor pelo Senhor, o que o apóstolo Paulo descreve muito bem. E nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. No outro texto ele diz: antes éreis trevas. O Senhor Jesus também fala sobre isso ao dizer saísse das trevas para a luz. O apóstolo Paulo diz também isso. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz do Filho, do seu amor. É basicamente isso. Na realidade, esses corações e naturezas foram nascidos de novo e seus olhos e ouvidos foram abertos para ver as gloriosas verdades da salvação de Deus. Isso então essa é a regeneração. Observe que a regeneração tem esse aspecto interno. Na regeneração, Deus envia o seu Espírito aos seus eleitos, e que para transformar a condição interna do coração da pessoa, daquele que foi chamado por Deus e que foi convencido do seu pecado e da justiça e do juízo de Deus pelo Espírito Santo. Quanto à conversão, observe que o coração regenerado que ouve o Evangelho é confrontado com a culpa de sua condição pecaminosa e a certeza de um justo julgamento contra ele. Desesperante por causa do seu estado, ele vê sua única esperança de escape através de Cristo e tanto confia na promessa da salvação, como também se arrepende dos seus pecados. Então, pela fé, ela reconhece a si mesma como pecador necessitado da graça de Deus e implora a Deus o seu poder e amor para salvá-lo através do sangue e da justiça de Cristo. Através do arrependimento, ele odeia a sua pecaminosidade e se volta para Deus como a única fonte. É o aspecto externo, é a conversão. A regeneração se dá internamente. A conversão é quando o que aconteceu internamente, quando da regeneração, se manifesta. Ou a pessoa se conscientiza. Isso é fundamental, isso é bom que a gente tenha muita clareza sobre tudo isso. Porque se não há essa clareza, o Evangelho, a integridade do Evangelho é comprometida.
Pronto, sobre esse outro aqui, que é a justificação, a promessa do Evangelho é que aqueles que confiam no Senhor Jesus serão salvos. Ou seja, salvos como? Pela obra de Cristo. A obra de Cristo que foi imputada ao pecador. É isso que é justificação. Eu fui justificado sem que eu tivesse feito nada para receber o perdão da parte de Deus. O que Deus levou em conta foi a obra que Cristo realizou na cruz. É por isso que o Evangelho tem a ver com o que Deus fez, não com o que eu fiz. Porque foi Deus que me salvou, foi Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz no meu lugar. Foi a obra de Cristo que agradou a Deus. Foi com Cristo que Deus Pai entrou numa aliança. Então essa justiça é atribuída ao pecador e recebida pela fé que foi gerada no coração da pessoa pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, a salvação é pela fé, mediante a graça, isso não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, é um presente de Deus. O que é que Jonas diz no capítulo 2, versículo 9 do livro que leva o seu nome? Ao Senhor pertence a salvação. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, diz: só a livre graça, do começo ao fim, me salvou a alma e susterá a mim. Então grave isso aí, que Cristo obtém a sua salvação do pecador e o faz permanecer diante de Deus por ter cumprido a lei de Deus e o pacto e a aliança no lugar do pecador. Foi Cristo, do começo ao fim, que fez isso. Mas também Cristo carregou o castigo pelos seus pecados, de forma que a sua morte foi vicária, foi substitutiva, foi no lugar do pecador. Agora, após a justificação, nessa sequência lógica, a pessoa é justificada, ela é adotada, ela faz parte da família de Deus, ela é enxertada na família de Deus. A graça de Deus converte pecadores que não serviam a Deus, que estavam em rebelião contra Ele, e os torna servos de Cristo. Então, Deus manifesta o seu poder paternal para com os pecadores perdidos, adotando-os como seus próprios filhos. Através da adoção, Deus lhe dá todos os direitos, privilégios e proteção, como pertencendo à sua família e tendo seu nome. Eles se tornam filhos e filhas adotivos do Pai, e irmãos e irmãs e co-herdeiros com Cristo. Nessa linguagem que o apóstolo Paulo usa, nós somos co-herdeiros com Cristo, o que indica que nós somos adotados na família de Deus. Se Cristo é herdeiro, nós somos co-herdeiros com Cristo. Sobre a santificação, e aqui, pessoal, esse é um assunto também, é um assunto tão relevante, é um assunto que é bastante enfatizado na Bíblia. Santificação que tem um aspecto definitivo e um aspecto progressivo. No aspecto definitivo, você foi separado por Deus. Você tem essa condição que não vai mudar. Agora, quanto à santificação, no sentido progressivo, nós estamos caminhando rumo à semelhança de Cristo. Santificar-se tem dois sentidos. Nesse sentido progressivo, tem dois aspectos: renegar o pecado e consagrar-se a Deus. Então, atenção quanto a isso aqui. Santificação, no seu sentido progressivo, tem dois aspectos: negar o pecado, resistir ao mal, fugir ao mal. E outro sentido,
consagrar-se a Deus. Não adianta você fazer um sem o outro. Como é que você vai se consagrar a Deus sem negar o pecado, sem fugir, sem resistir ao mal? E como é que você vai resistir ao mal e não se consagrar a Deus? Então, aqui, quanto à santificação, ainda, não sei quem já leu livros de Joel Bick. Ele tem um livro chamado Joel Bick, um livro chamado Vencendo o Mundo. É um livro especialmente valioso para todos, e para os jovens tem uma mensagem muito particular. Mas, na verdade, Joel Bick não faz essa distinção. Sou eu que estou fazendo. Porque a santificação, ele no livro trata sobre santificação na família, a vida conjugal, quanto aos filhos, santificação no seu trabalho, na sua... Porque eu já falei para vocês que, biblicamente, não há essa compartimentalização da vida. Essa área aqui é santa, essa aqui é secular. Quando eu leio a Bíblia, eu estou me engajando numa atividade espiritual. Mas quando eu vou para o meu trabalho, essa é a minha vida secular. Não, tudo que você está fazendo para Deus. O apóstolo Paulo mesmo diz isso: quer comamos ou bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. O que você faz para Deus, com vistas a glorificá-lo, a bendizê-lo, a exaltar o seu nome, a testemunhar dele. Então, quanto à santificação, o próximo passo nesse processo de salvação é a obra purificadora do Espírito Santo no andar diário do crente. E agora a glorificação. Normalmente não se fala muito sobre esse aspecto. Observem, aqui a glorificação já tem a ver com a escatologia. A escatologia individual e não geral. A escatologia é a doutrina das últimas coisas. E a escatologia se divide naquilo que se aplica ao crente e aquilo que se aplica em geral aos novos céus, nova terra, o juízo, o retorno de Cristo, a ressurreição e assim vai. Então, quando um crente morre, a sua alma vai para a presença de Deus, enquanto ele espera pela ressurreição e redenção do seu corpo físico. E ali ele é confortado e ele contempla a glória de Deus. A realização final da salvação acontecerá quando Cristo retornar, reunir seu povo e glorificá-los junto dele. Quando a Nova Jerusalém for estabelecida, que é comumente uma referência ao céu, a Bíblia promete que a maldição do pecado não mais existirá e que os eleitos habitarão no céu com o Senhor eternamente em perfeita paz, amor e alegria. Inclusive, no credo apostólico, quando se diz aquela última parte, crer na ressurreição do corpo, essa ressurreição é a ressurreição do crente que não vai mais estar nesse corpo sujeito às doenças, sujeito à morte, sujeito à dor, sujeito ao tempo. Vai ser um corpo glorificado. Essa vai ser uma situação em que os crentes vão estar numa nova realidade, em que as misérias desse mundo não mais lhe tocarão. Então, esses elementos aqui, chamado Evangelho, regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação, glorificação, são, numa formulação mais abrangente da Ordo Salutis, nós temos todos esses elementos. No que Paulo diz aqui, claro que essas coisas todas, esses outros elementos estão pressupostos ou subentendidos aqui, ou podem ser tirados por inferência.
mas o apóstolo Paulo trata apenas sobre esses. Quer dizer, a ordem dos salutis dele é essa que nós temos aqui no versículo 30. Mas quando você, e isso é papel do teólogo da teologia sistemática, é olhar ao todo, pensar no sistema, encaixar nesse sistema, dar uma visão sistêmica ao que a Bíblia apresenta sobre os vários tópicos, sobre os vários pontos de discussão. Então, é basicamente isso que eu queria ver com vocês hoje. E a gente está entrando aqui, quando a gente for para a Teologia Sistemática 2, a gente vai tratar um pouco sobre soteriologia. Aí a gente vai entrar na questão da união mística, a gente vai tratar sobre a questão além da união mística, da vocação em geral, a gente volta para alguns desses tópicos. A questão da fé e do arrependimento, que também são muito importantes nessa discussão, e do Evangelho, né? E aqui Berkhoff faz essa abordagem. Na verdade, esse é um capítulo grande. Berkhoff vai até a página 505, e depois ele entra na eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Então veja o quanto Berkhoff considera a soteriologia em geral. Nessa questão de soteriologia ainda, eu não sei se vocês já se familiarizaram com aquele debate que há entre o calvinismo e o arminianismo. Jacob Arminio foi um teólogo holandês que estudou o calvinismo, e criou 5 pontos, em que ele enfatiza o esforço humano quanto à salvação. E os seguidores os teólogos calvinistas, também chamados de reformados, objetaram a formulação de Armínio e criaram 5 pontos. E esses 5 pontos são a depravação total, eleição incondicional, chamada expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. E então, basicamente, nesses 5 pontos se resume a teologia, a soteriologia de muitos dos teólogos do continente europeu, mas também da Grã-Bretanha, especialmente Inglaterra e Escócia. Então esse debate sobre calvinismo e arminianismo quanto à doutrina da aplicação da redenção persiste até hoje, e nem sempre as pessoas entendem realmente o que é que está sendo discutido e já se posicionam. Mas Stroll, que é um livro que é usado também na MESP, o livro Somos Todos Teólogos, alguns de vocês devem ter um exemplar dele. Ele escreveu um livro em que ele trata sobre o debate do livre-arbítrio, e que ele vai para Agostinho, para o primeiro grande debate que houve, que foi entre Santo Agostinho e um monge britânico chamado Pelágio. E a partir de Pelágio, há inúmeros outros debates que vão desde que passam pelo período da Reforma, especificamente Martinho Lutero e Erasmo de Roterdã, depois passa pelo debate entre arminianos e calvinistas, que se deu na Holanda. Inclusive, um dos documentos que foram produzidos naquele período, eu tive a impressão de que tinha visto esse livro aqui, não está aqui, foi os cânones de Dort. Os cânones de Dort foi um documento escrito naquele período. Esse debate se deu
nos anos de 1618 e 1619 na Holanda. Depois vem Jonathan Edwards, que também tratou sobre esse assunto nos Estados Unidos, no protestantismo americano. Esse foi um debate muito grande, inclusive houve 2 pregadores que interagiram quanto a isso. Um deles é famoso aqui, se chama Charles Finney, que era defensor de uma espécie de semi-pelagianismo, ou mesmo pelagianismo. Foi ele que inventou a questão de apelos. Ele era um advogado, ele nunca tinha estudado teologia propriamente ou formalmente, mas ele teve uma influência muito grande. E havia um pregador que se opunha a ele, que era chamado Azael Neroton. Eu não tenho escrito, não há nenhum livro dele que eu conheça, mas há sermões e se faz referência a ele em alguns livros, e essa discussão vem até hoje. Mais recentemente surgiu aí, como é que se diz, um debate sobre teísmo aberto, mas aí já trata, a questão já é a soberania de Deus. Então, e só para vocês se situarem um pouco, é bom que a gente tenha familiaridade com esses debates e sem muita pressa para dizer qual é o nosso lado, a não ser que a pessoa já saiba, já tenha, mas é bom se inteirar, é bom pesquisar, é bom dar e pelo menos saber, caso alguém pergunte, porque sempre aparece alguém perguntando, querendo saber, assim como a questão dos dons também, que é outro ponto de controvérsia. Quando a gente voltar, eu espero que a gente volte às aulas presenciais o quanto antes. Não acho que a gente vai voltar até o final de maio, mas pelo menos em junho, se a gente puder voltar, aí a gente dá uma visão, passa uma visão geral em tudo isso. E aí vai ser mais fácil a gente ver que dúvidas vocês teriam e tentar discutir sobre elas. Então, pessoal, é basicamente isso.